Uma boa noite, todo mundo. Estão me ouvindo bem? O som está chegando bem aí para vocês? Me dê só um ok aí, por favor. Boa noite, todo mundo. Estão me ouvindo? Bruno, Gilberto, Momério, Lucimara. Está bem o som? Tá? Vocês estão... Tá bom o áudio? Ok? Legal. Bom, muito boa noite para vocês. O pessoal vai chegando aos poucos, né? A live vai estar gravada também. É um prazer estarmos aqui fazendo mais uma live essa noite, né? É um projeto que a gente criou aqui dentro do canal Viver de Renda. A ideia é estar sempre compartilhando conhecimentos, conteúdos, experiências. A gente vem fazendo isso desde que criou o canal. E de dezembro para cá, a gente resolveu também convidar algumas pessoas muito especiais para que elas compartilhem aqui também um pouco da sua trajetória profissional, das suas experiências, do conhecimento acumulado. A gente está sempre convidando algumas pessoas que a gente foi conhecendo ao longo da vida, ou que a gente tem algum contato recente, enfim, procurando trazê-las aqui para que possam ter essa interação com vocês também. A ideia sempre é poder ter um conteúdo diferenciado e que isso sirva, tenha sentido para vocês, para o crescimento pessoal, para o crescimento profissional e enquanto investidores também. Para a nossa live de hoje, nós convidamos a Alceli Barroso. A Alceli, que é da IBM, fez uma carreira aí ao longo de cerca de 12 anos, depois ela vai dar mais detalhes, 12 anos e meio, pelo menos, aí de IBM, com uma vasta experiência. IBM, para quem não conhece, é uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, e o objetivo da gente conversar, ela discorreu um pouquinho sobre sua trajetória profissional. Ela agora está vivendo no Canadá, falar um pouco dessa experiência de mudança de áreas, né, e trabalhar fora, estar fora do Brasil, que é uma opção válida também para nós, em algum momento, refletirmos sobre a nossa carreira, né, e, ao mesmo tempo, falar sobre o futuro do trabalho. Eu acho que, de forma ampla, nós podemos colocar esse guarda-chuva, né, o futuro do trabalho. O que esperar, né, desse futuro do mercado profissional para os próximos anos, considerando que estamos diante de um momento singular de rápida transformação, considerando aí as evoluções e as revoluções da tecnologia. Muita coisa disruptiva, eu diria, muita coisa nova. O velho está sendo descartado, está sendo descontinuado, vamos dizer assim, e muitas dessas inovações exigem novas habilidades, novas competências, e a grande questão é: estamos preparados para isso? O mercado de trabalho está preparado para essas novas demandas? As universidades estão formando pessoas nessa linha? Algumas perguntas que vão nortear aqui a nossa conversa. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer a Alceli, e eu vou introduzi-la aqui nesse nosso bate-papo. Alceli, boa noite, seja bem-vinda, como vai? Boa noite, Clóvis, boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Como é que está o tempo aí no Canadá? Aqui está frio, friozão. Muita neve e frio. Pois é. Então, Alceli, eu queria deixar você fazer uma introdução sobre um pouquinho sobre quem é você, se apresentar, e aí a gente já pode começar a nossa conversa exatamente a partir desse ponto de introdução que a gente fez, quer dizer, o que esperar do futuro do trabalho, né? O que a gente pode imaginar de transformações que estão vindo por aí e como nos preparar e nos requalificarmos para essas novas demandas, né? Por favor. Perfeito. A casa é sua, fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. É ótimo estar aqui falando de um assunto que é um assunto que vem comigo desde o meu início de carreira. Eu já escolhi uma carreira completamente diferente da que eu trabalho hoje, que é a carreira da odontologia, que eu fiz a faculdade de odontologia. Ao final, eu acabei, no final da faculdade, me engajando com projetos de pesquisa na área de bioquímica,
eu me encantei pela área de pesquisa e já engatei com mestrado e doutorado nessa área de bioquímica. Então, eu fiquei na universidade durante muito tempo, fazendo pesquisa, né, publicando papers como acadêmicas, como os acadêmicos. Depois fui trabalhar numa universidade privada em São Paulo, e foi nesse momento que eu vi, bom, agora eu terminei o doutorado, já estou trabalhando, coordenando o curso, dando aula, é muito bacana, mas eu queria voltar para a sala de aula. Acabei voltando para a sala de aula para fazer um MBA em empreendedorismo social. Foi quando eu me deparei com a área de responsabilidade social, vi que tinha um rico, um vasto campo, que estava começando lá no começo da década, quer dizer, já no final da década de 90 e começo de 2000. E eu acabei, claro, juntando as duas coisas, educação, responsabilidade social, e acabei ficando desde então, nos últimos 20 anos, nessa área. Então já senti um pouquinho o que é trocar de profissão e o que a gente precisa para trocar de profissão. Desde a primeira, que foi uma transição muito grande, eu tive que parar, estudar muito, me dedicar muitas e muitas horas para eu conseguir passar num mestrado que não era o meu campo principal, né, não é a minha formação principal. E depois também no mestrado, no MBA, para estudar tudo de administração e todas as áreas que não eram também o meu campo. Então eu saí da zona de conforto por essas duas vezes. Aí fui para a indústria, acabei saindo da universidade, fui trabalhar com as organizações sem fins lucrativos, e fiquei por um tempão. Mais recentemente, fui para o negócio, durante 1 ano e meio fiquei na área de negócios, e mais recentemente, nos últimos 4 anos, voltei para essa interação com a universidade, justamente porque eu via uma lacuna entre o que estava sendo feito, produzido, né? Como você falou, estou há bastante tempo na IBM, o que estava sendo produzido e o que havia lá na universidade, e o que a gente via. Então, eu gostei dessa área e falei, bom, vamos então fazer alguma coisa, e surgiu uma oportunidade de trabalhar com isso na IBM, e eu acabei focando os meus últimos anos nisso, trabalhando com os professores. E acho que a gente não está livre, ninguém está livre de trocar quantas vezes forem necessárias. Eu tive lá atrás, não era tão comum, era bem incomum, mas hoje é completamente diferente. Hoje, se a gente perguntar, muitas pessoas vão ter trocado, muitas pessoas estão buscando novas profissões, e os tempos dentro de corporações, dentro de empresas, eles estão sendo cada ano sendo reduzidos, né? A cada década que passa, a gente reduz o tempo das pessoas em grandes empresas. Então, a gente sempre fica pensando, o que nós vamos fazer depois? Então, é inevitável essa mudança de profissão ao longo da vida. A grande pergunta é o que eu tenho que fazer para me preparar, ou como eu chego lá onde eu quero chegar para poder vivenciar e trabalhar com alguma outra coisa que não é nem a minha formação e nem o que eu posso estar fazendo hoje, né? Então, o que eu penso para o futuro. Eu acho que esse é um campo vasto da gente conversar, né? Tanto Você falou de sair da zona de conforto, né? Eu acho que essa é uma questão assim essencial para esse mundo que a gente está vivendo, né? Como é que você faz isso? Não, isso é essencial mesmo. A gente não é algo fácil. Muitas vezes a gente tenta simplificar esse momento, né? A gente não pode sair da zona de conforto. O que a gente tem que saindo dessa frase da zona de conforto, ela é muito chata. A gente passa por um vale e ali, assim, vem muitas questões, se a gente está correta, se fez tomou a decisão correta ou não tomou a decisão correta. Mas uma coisa me chamou muita atenção na hora que eu estava também muito em dúvida lá atrás, e eu aí levei para a minha vida e faço isso o tempo todo. Quando a gente está na dúvida, um professor de universidade, consultoria, palestras que eu participava, ele dizia assim, põe o pezinho em outra área, vê se você gosta. Depois você tira o pé da sua área e vai embora. Eu sempre fiz isso. Eu sempre ponho o pé... Experimenta primeiro. Se alimenta, é isso.
isso é bom? Isso tem futuro? É o que eu vou gostar de fazer? Isso vai me preencher? Então, o que eu preciso fazer para estar nesse outro lado, né, do rio, digamos assim, que eu não estou hoje? E aí a gente tira e fica mais fácil a gente superar essas dificuldades da dúvida, de sair da zona de conforto, mas não ficar com muito medo, só ficar com aquela sensação de que tô com um pouco de medo, mas vem coisa melhor por aí. E aí eu sigo trazendo essa parte mais positiva da mudança, e não da negativa, né? Então, acho que é um lado que todo mundo tem que prestar atenção. A Lucimara Bianco está aqui dizendo, essa live caiu como uma luva no meu presente momento, que eu devo, assim como muitas outras pessoas, estar passando por isso. E outro dia saiu uma pesquisa aqui no Brasil dizendo o seguinte, que este ano, 2022, 50% das pessoas entrevistadas estão querendo mudar de trabalho. Olha o número como é grande, 50%. Isso eu acho que é para deixar o ambiente corporativo com as orelhas, com as antenas ligadas, né? Totalmente, Clóvis. Setembro setembro do ano passado foi um mês muito específico para os Estados Unidos, onde teve uma grande, né, aquela pedido de demissão em massa. Hoje, muito por conta da pandemia, e várias pesquisas mostram que as pessoas começaram a fazer reflexões da sua vida, né? Antes a gente fazia no automático, saía de casa, ia para o trabalho, encontrava os colegas e encontrava as pessoas, a gente tinha aquele alívio de conversar e de conviver. Na hora que você fica em casa, né, e toda a situação, todo mundo passou por essa crise, a gente começa a refletir. E muitos refletiram, principalmente na volta. Isso começou a acontecer na volta do trabalho. Assim, será que vale a pena eu fazer isso? Eu também vi essa estatística enorme de gente, e nos próximos 12 meses, gente, assim, se eu não pedir demissão, nos próximos 12 meses, as pessoas, realmente, mais de 50% das pessoas estão pensando em pedir demissão. Em 2020, quando eu acabei fazendo uma apresentação também numa live e comentei sobre esse assunto, e estava bem no comecinho. Pouca gente acreditava que isso era real. Será que as pesquisas estão corretas? E a gente viu isso, está vendo acontecer, com a escassez de pessoas, de talentos, né? E eu acho que é bom a gente olhar para esse recorte, que você falou, as corporações têm que tomar cuidado. Por que elas têm que tomar cuidado? Porque demora, quando a gente perde os talentos, para a gente recuperar esses talentos, leva tempo, leva esforço, né, do time de recrutamento, leva tempo do treinamento para o funcionário se sentir parte da empresa, de ele absorver também cultura da empresa. Então, esse período é muito longo. Isso pode significar impacto no negócio. Podem parar, eu estava lendo hoje mesmo notícias de que algumas empresas podem parar a sua produção porque está faltando gente, assim como a própria pandemia, fazendo com os profissionais ficando doentes, né, as companhias aéreas, os funcionários também ficando doentes e as operações param. Então, isso é muito sério, concordo muito e acho que as empresas em geral vão ter que olhar para isso. E aí a gente vai entrar nesse assunto das mudanças do trabalho e aproveitar esse gancho que você comentou da pandemia, porque a pandemia foi, na verdade, um grande divisor de águas. Outro dia o Rodrigo Abreu, que é CEO da Oi, ele disse, a pandemia tem um aspecto positivo, se podemos olhar assim. Ela acelerou o processo de digitalização das empresas e da vida do ser humano. Ela acelerou e muito. Coisas que demorariam 5, 10 anos para acontecer, aconteceram em 12 meses. E isso não vai voltar. Isso aconteceu e não há como retroceder. E eu acho que isso é uma grande coisa, né, que a gente precisa parar para prestar atenção a essa transformação, né, na digitalização do mundo digital na vida das pessoas e das corporações. Exato. Os estudos da IBM também, do IBV, né, IBM Business Value, também mostram isso, que alguns os executivos, líderes, altos líderes, eles diziam que antes eles tentavam vender uma ideia de transformação digital e demorava muito, porque as pessoas
não punham como uma prioridade. A pandemia acabou fazendo com que isso se tornasse uma prioridade, ou melhor, até uma sobrevivência, né? Algumas empresas, se não fizessem uma rápida transformação, elas não sobreviveriam. Mas, por outro lado, se a gente olha para as empresas que mais cresceram, foram as empresas de tecnologia, as empresas que conseguiram rapidamente fazer as suas transformações, ou as de varejo que já estavam colocando projetos de tecnologia nos seus processos. Então, a gente está criando ainda mais uma divisão entre quem foi rápido e quem não foi rápido. E se a gente olhar para os estudos que o World Economic Forum já tinha feito lá no passado, eles já diziam que empresas que eram pioneiras no uso de tecnologia, elas iam ter melhores resultados à medida que a tecnologia fosse acelerando e vindo mais rápida. E aí o que o Covid fez foi acelerar tudo isso. Então, já existia isso acontecendo, a gente teve que ir mais rápido, né? Fez muitas vítimas do ponto de vista corporativo, né? Ou seja, aquelas empresas que estavam completamente fora do mundo digital e que não tiveram cacife para bancar essa digitalização, muitas pequenas empresas desapareceram simplesmente, né? O número de fechamentos de negócios em São Paulo, em Salvador, no Rio de Janeiro, em outros países também, foi muito grande. Aqui talvez mais até porque faltou, vamos dizer assim, condições. Não somos um país numa condição econômica das melhores hoje, né? Então faltou gás para socorrer todo mundo, diferente dos Estados Unidos, diferente da Europa, que o colchão foi muito grande e deu para segurar muita gente. Mas aqui não, aqui a gente viu muitas empresas fechando e não vão abrir, né? Sobretudo comércio, né? Bares, restaurantes, hotéis, pequenos hotéis, né? Essa indústria que foi mais afetada pela primeira fase da pandemia, né? E falta pessoas, né? Pensa que as pessoas precisam ter conhecimento para fazer a transformação, tem que ter o líder que compre a ideia, tem que ter pessoas que executem aquela ideia e que coloquem a tecnologia, que mudem os processos, né? Não é só colocar a tecnologia, mas muitas vezes tem que rever os processos da empresa. E se você não tem gente formada para isso o suficiente, e a gente sabe que no Brasil falta, você realmente tem uma dificuldade e os que têm menos capacidade acabam sofrendo mais, né? Muito bem. E como é que você está sentindo agora essa questão do trabalho remoto, do trabalho híbrido, né? Como é que está essa discussão hoje na IBM e no Canadá, por exemplo? Isso é algo que vamos ver, vamos dizer assim, evoluir de uma maneira mais definitiva, ou a volta dos escritórios, a vida normal corporativa vai voltar? Olha, eu tenho várias... eu acho isso um pouco difícil a gente prever, assim, a minha sensação é que algum dia a gente volta, por ser humano, porque o ser humano ele volta ao seu estado que ele mais gosta, e eu acredito que algum dia a gente volte. Hoje o que a gente vê, as universidades ainda preocupadas, as escolas preocupadas, então elas elas usam o ensino híbrido elas sabem que é importante ter o presencial, muito a gente fala tanto no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, então é muito difícil você desenvolver, não que você não consiga, mas é mais difícil desenvolver sem a gente interagir com pessoas, trabalhar em grupo. E essa transformação do que a gente fazia como um grupo para online é difícil. Então, embora minha experiência do dia a dia tem ferramentas para trabalhar em grupo, tem. É fácil? Não. As pessoas têm dificuldade de usar as ferramentas para trabalhar em grupo, os professores têm dificuldade em se adaptar com esse trabalho em grupo. Então, hoje eu vejo um mundo híbrido, mas eu acho que vai ter um momento que as pessoas vão voltar, mesmo nas empresas, mas voltar igual era, eu não sei, eu não acredito que vai voltar exatamente como era. Porque as pessoas acabaram descobrindo que eu não preciso ir todos os dias para a empresa. Então, a IBM já era assim, lá atrás, né? Claro que todas as grandes empresas ainda estão um pouco... A maior parte está online ainda, ou híbrido.
só quem realmente precisa presencial vai presencial. Mas eu acredito que a gente vai conviver, principalmente eu vejo na questão da tecnologia dos desenvolvedores. Eu estava lendo hoje matérias de desenvolvedores dizendo assim, eu vou procurar um emprego que me dê um emprego online. Então, minha empresa pode até querer voltar totalmente, mas a gente vai ter que considerar que muitas pessoas que, como developers, né, desenvolvedores, programadores, que estão super acostumados a trabalhar online, eles vão buscar trabalhos online, seja onde eles estiverem. Então, a gente vai ter uma categoria agora, se já tinha agora mais, porque mais experimentaram, de pessoas que vão escolher o trabalho, escolher posições que são remotas, escolher profissões híbridas ou presenciais. Então, a gente vai ter aí uma disputa pelos talentos, dependendo da categoria da posição do trabalho. Essa é a minha talvez visão. agora é uma disputa mais globalizada, talvez por conta disso. Uma disputa muito mais globalizada. Eu ouço muito isso de empresários, até de médias e pequenas empresas. Porque trabalhando remotamente, você pode estar atendendo uma empresa em Portugal, na Irlanda, na Itália, em Luxemburgo, em qualquer canto. Exatamente, exatamente. Hoje, a empresa, em geral, não tem base no Brasil, então ela acaba ele fica remoto do Brasil, mas trabalhando para outra empresa. E não tem nem regulamentação para isso. A gente já tem conversado muito com associações e discutido isso. Também não é regulamentado. Então, realmente, o mundo está vivendo algo muito novo e que vai precisar ser bastante debatido, discutido. E se o Brasil não fizer nada para a formação dos talentos em todos os níveis, mas para acelerar a formação de talentos na área de tecnologia, a gente vai continuar perdendo, e a gente já tem muito menos do que precisa, né? Se Sim. formam 53 mil pessoas na área de tecnologia, e a demanda no Brasil é 3 vezes maior do que isso. E quando a gente fala em 53 mil, a gente está pegando todas as de ciência, todas as de engenharia e matemática, a gente está falando de ciência da computação somente. O último trabalho da Brascom mostra isso. E a demanda... Eu vi um estudo falando que até 2025 vão ter 500 mil vagas abertas no setor de tecnologia e que já se sabe que não serão preenchidas. Ou seja, nós temos um gap aí que, na verdade, já existe há alguns anos e ele está se ampliando, né? Exato, porque a gente não forma, a gente forma 10% do que vai precisar até lá. Então, a gente vai acabar em 5 anos formando metade do que se precisa, e pensando que esse mercado pode crescer muito mais, né? Se a gente voltar e retomada do crescimento, você vai precisar de profissionais. Então, a gente já tem uma escassez de profissionais na área, e pode perder para outros países que estão investindo, dando incentivos. Vou dar um exemplo. Aqui no Canadá, o governo tem um incentivo para empresas, para startups, então para empresas que vêm para cá. E tem todo um mecanismo bem estabelecido de como que as empresas podem fazer, o quanto elas precisam investir, e regras. Então, as pessoas buscam outras, sem ser o trabalhador autônomo ou o trabalhador que está numa empresa, também tem empresas ou empreendedores buscando outros países. Então, essa parte de manter os talentos no país é algo bastante importante. As empresas, eu acho que também podem fazer a sua parte, né? E acho que até percebendo essa dificuldade, já estão tentando fazer. Alguns exemplos assim bem simples que a gente já conhece, a gente pode ver, por exemplo, nessa parte de aceleração de startups, a gente pode ver a experiência do Cubo, né, que o Itaú criou em São Paulo. A Oi está criando no Rio de Janeiro agora um programa chamado 8, de aceleração de startups para essa área de tecnologia. Existem também experiências, começando já esse ano, a Fundação Telefônica Vivo está começando um programa de formação nessa área de tecnologia para escolas públicas, ensino médio. Vão começar com Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, parece, e tem um outro estado que eu não me recordo agora. A própria Claro está começando algumas experiências em Paraisópolis, levando
fazendo um piloto do 5G em Paraisópolis e desenvolvendo habilidades e competências. Parece que a Oi também está criando um programa de formação de mão de obra de pessoas para a área de tecnologia, em parceria com uma faculdade, e que, em algum momento, a própria Oi será demandante desses profissionais. Então, me parece que esse pode ser um caminho interessante também para não fechar a lacuna, porque, óbvio, que o papel disso seria das universidades e do governo ter uma visão estratégica, mas pode, vamos dizer assim, mitigar um pouco esse abismo que a gente está enxergando, né? Sim, essas colaborações são ótimas e eu acredito também, Clóvis, acho que você tem toda a razão, e vejo também programas de intraempreendedorismo nas empresas. Esses programas de intraempreendedorismo também podem suprir uma parte, né, dessa necessidade, porque você tem acho que são duas coisas paralelas, o intraempreendedorismo, que você dá liberdade para o seu funcionário criar, ao mesmo tempo que você cria programas de aprendizagem dentro da empresa e trilhas de aprendizagem que ele pode se reciclar lá mesmo, né? Você não precisa contratar um outro. Ao longo dos anos, se você tem um plano de carreira para aquele funcionário, você pode, dentro dos seus sistemas de aprendizado educacional dentro da empresa, ele vai se especializando, ele vai se aprofundando e ele pode isso pode ajudar a acelerar também a empresa a colocar esses profissionais nas posições corretas, além das parcerias com a universidade, a gente faz bastante isso, que é onde você acaba, para mim o que é mais rico da parceria com a universidade é quando a empresa leva suas experiências do dia a dia, de casos reais, com indústria, com problema, e coloca os alunos já dentro da universidade em contato com esses casos de problemas. E quando a gente... Estudo de caso. Né? Estudo de caso. E a gente hoje tem usado muito a forma colaborativa, né, e ferramentas de colaboração para identificar o problema, muito parecido com as startups. Como que você identifica esse problema? Qual é a solução do problema? A gente não vai diretamente na tecnologia, a gente acaba problematizando e usando técnicas práticas, né, de design thinking e outras, para ajudar o aluno a ele chegar à conclusão, junto com os colegas, de forma colaborativa, qual é a melhor tecnologia para ele usar. E ao contrário do que a gente pensava antigamente, que a gente falava, bom, vamos fazer só as oficinas, elas são super importantes e a gente faz, mas hoje em dia a gente também faz essa primeira parte, porque aí faz o aluno fazer a jornada inteira da experiência, desde do problema, colaborar com os amigos, até a solução, a implementação da solução. Então, é como se fosse uma mini startup dentro da universidade para a resolução de um problema. Então, você imagina que esses alunos, eles vêm mais preparados para as indústrias, quando eles passam por isso já dentro da universidade, e não só com a teoria ou com seus laboratórios. Então, para mim, a maior riqueza de projetos em colaboração, universidade e empresa, é essa mescla, né, da gente olhar o currículo e trazer a experiência real para o aluno. Muito bem. Os dados, né, outro dia não, já há algum tempo, o CEO da Mastercard tinha falado sobre isso. Os dados são o novo petróleo. Como é que a gente está vendo isso dentro das empresas, né, e como isso se contextualiza dentro desse processo de transformação digital? Não, perfeito. Dados é onde, quando a gente pensa, o Google nasceu, né, 1998. Aí, quando a gente começa a olhar, outro dia, quando a gente começa a olhar Facebook, 2004, Twitter, 2006, iPhone vem em 2007, Instagram, 2012. Quando a gente começa a olhar essas plataformas, quando elas vieram, elas trouxeram uma quantidade de dados. E, claro, as empresas de telecomunicação que permitiram que a gente tivesse essa oportunidade de ter internet mais rápida, trafegar mais rápido dados na rede. E as pessoas também, com essas plataformas que eu comentei, elas adquiriram novos hábitos de compartilhar a sua vida. Então, dados passou a ser um tema muito importante. Novo petróleo, por quê? Porque a gente pode fazer muita coisa com o dado. O dado
em si, ele significa pouco para alguém que não tem uma ferramenta. Mas se a gente junta dados com inteligência artificial, que foi o próximo passo, né? Você tem muitos dados, você precisa automatizar esses dados para extrair o valor desses dados. Então, se a gente olha o Google lá atrás, o Google nasceu com um DNA de analytics, da parte de análise. E por aí veio. Então, quando a gente olha, por exemplo, e aí dados a gente pode falar, tem vários tipos de dados. Dados mais fácil para quem não conhece, dados não estruturados e dados estruturados. Dados estruturados são aqueles que a gente vê na planilha, que tem nome, que tem categoria, que eu consigo compreender. Dados não estruturados é um clique num site, é um vídeo que eu compartilhei, é um áudio que eu compartilhei, é uma foto que eu compartilhei. Tudo isso junto levou ao Big Data, então levou aquele mar de dados e que levou ao uso de inteligência artificial para a gente poder extrair e aí tomar decisões. Então, também a própria inteligência artificial que veio para resolver esse problema de dados, também tem algumas fases, né? A gente falava antes de Big Data, depois falava-se muito em machine learning, né, o aprendizado de máquina, porque eu recebo dados e vou aprendendo, e as máquinas vão aprendendo. Depois o deep learning, né, redes neurais, onde as máquinas aprendem só com os dados, não precisa ter um humano. E a gente está indo para uma outra fase lá para os próximos anos, que é a própria máquina aprendendo com os dados, tomando a decisão. Então, de uma forma mais generalizada, não especializada, mas de uma forma geral. Então, por isso, dados é muito e a gente precisa saber o que fazer com eles. Então, se a gente... e aí, voltando para o skill, todo mundo tem que saber matemática, todo mundo tem que saber, qualquer profissão. Antes a gente falava, eu vou para humanas eu não preciso. Sim, hoje precisa. Os advogados hoje trabalham com inteligência artificial. Se trabalha com inteligência artificial, trabalha com dado, trabalha com fórmulas, né? Fórmulas são os algoritmos. Então, hoje, todo mundo tem que entender um pouco dessa... Num país com as deficiências do Brasil, isso é um desafio, vamos dizer assim, gigantesco, né? Porque a gente tem aí uma escola pública, em geral, muito ruim, um sistema ultrapassado, né? Não é um problema de investimento, porque eu acho que o Brasil investe muito em educação comparativamente, mas o resultado ele não aparece, né? Esse resultado ele vai escoando pelo ralo e a gente não vê. Se a gente olha os exames de matemática e de português do PISA, são vergonhosos. A gente está nas últimas posições. Eu diria que em torno de 70% a 75% das pessoas que saem das escolas públicas são analfabetas funcionais. E agrega-se a isso agora os analfabetos digitais, aqueles que não sabem conviver com esse mundo da tecnologia, não consegue transformar esses dados em algo rico, em algo que possa ser monetizado. Eu acho que é um pouco isso que você falou, a grande função dos dados é gerar resultados, gerar algo que seja inteligente, que seja útil, né? E muita gente não sabe nem por onde começar, né? E como é que você vê isso, olhando aí para o Canadá e comparando com o Brasil? Eu acho que o último estudo da consultoria McKinsey de 2019, que olha um pouco para como estamos no Brasil, está na maturidade digital, a gente vê que muita gente até acessa a internet mais do que vários outros países, mas existe uma diferença social muito grande, né? Não a equidade passou longe, que é muita divisão em quem tem um maior poder aquisitivo, tem acesso às ferramentas, à educação, e quem não tem. Isso fica claro na pesquisa. O que a gente vê, por exemplo, em países desenvolvidos, aqui ou outros países, eles focam muito na matemática, eles focam muito na comunicação, seja qual seja. Então, é a comunicação e matemática em primeiro lugar, depois vem o resto. Aí vem uma ciência que você gosta, obrigatória, mas na sua vida escolar, eles não abrem mão
de algumas disciplinas, história, para você conhecer seu passado, matemática em todos os graus, e um pouco até mais avançado, inclusive, quando chega nos últimos anos do que eles chamam da high school, mais avançado, cálculo, já tem lá cálculo. Esse ano especificamente, aí você falou, Clóvis, até me lembrei, o governo do Canadá mudou o currículo, que aqui as escolas, a grande maioria, quase totalidade é pública, e as universidades também são públicas, eles mudaram e agora passa a entrar no currículo o entendimento do que é um algoritmo. Então, algoritmos, definitivamente na high school eles já vão ver, até no ensino médio daqui eles já vão ver o que é um algoritmo. Então, a gente vê necessidade de países como o Brasil, de criarem mais políticas públicas, de ter foco. Acho que essa falta de foco no que realmente precisa pode comprometer no futuro. Eu não vou pegar a China. A China, conversando com uma pessoa da China, ela me disse assim, qualquer faculdade que eu faça aqui, eu preciso fazer matemática no primeiro ano. Eu fiz direito, eu faço matemática. Eu fiz comunicação social, matemática. Então, hoje a gente tem que olhar para isso. Então, para mim, eu vejo duas formas. Uma é currículo mesmo, de olhar o currículo, o que está faltando, e por que a gente não tem um foco no que se necessita. E o outro é olhar para a exclusão social e olhar para as diferenças. Então, a gente ter mais nas escolas, principalmente as escolas públicas, um currículo mais forte nas áreas que vão precisar, onde os empregos vão estar. Então, acho que isso é fundamental. O país precisa de uma visão estratégica, né, de futuro, né? Precisa saber onde ele quer estar daqui a 20, 30, 40 anos. Né? Acho que é isso que falta ao Brasil, enquanto seus governos, né? Porque muda o governo, mas a visão estratégica não é construída, na verdade. Exato, acho que a parte das políticas públicas, da participação, né, das pessoas, das organizações não governamentais é muito importante, porque muitas delas, elas são celeiros, né, de projetos, elas testam os projetos, é como se fosse o MVP, né, o mínimo produto viável. Muitas vezes, projetos de educação começam em organizações não governamentais como vamos testar para ver se dá certo, e se der certo eu vou e coloco como uma política pública. A gente tem rompido com esse ciclo de usar melhor as organizações não governamentais com profissionais competentes, reconhecidos nas áreas educacionais, que possam fazer esses pilotos para que a gente possa ter no futuro políticas públicas já testadas e para escalar, né, em grande escala. Acho que esse é um ponto que eu acredito que o país deveria voltar. A gente tinha lá, você sabe que a gente, né, no passado tinha isso muito forte, em final de 90, começo de 2000. Ao longo do tempo foi se mudando um pouco o perfil da responsabilidade social. Acho que está na hora de se voltar lá e ter mais acordos entre governos, empresas e organizações não governamentais. Essa tripartite, ela é muito importante. Eu acredito muito nessas alianças intersetoriais que a gente chama. Né? Você deu ênfase aí na questão da inteligência artificial, né? Como é que você está vendo isso na transformação dentro dos ambientes corporativos e da própria força de trabalho, né? Do próprio mercado de trabalho e das carreiras, das profissões, né? Minha visão é que não tem mais volta, as empresas já estão usando, né? Essas plataformas de mídias sociais que eu falei, sem a inteligência artificial, elas nem sobreviveriam. É só a gente olhar o YouTube. Né? Quanto mais a gente curte um vídeo, mais ele traz coisas parecidas. Se a gente, por acaso, não assistiu o vídeo até o final, significa que acho que eu não gostei muito, ele não vai. Então a gente está todo momento fazendo isso inconscientemente, a gente não sabe, a gente está treinando a inteligência artificial.
Então, todas as... e mesmo dentro das empresas, leitura de currículos hoje, você pergunta para um jovem que está ligado em tecnologia e tendo que mandar currículo, o que eles vão te falar? É caso real. Não, meu currículo é branco e preto, letras pequenas, porque eu sei que quem vai ler é uma máquina, não é uma pessoa. Então, nada de cor, tudo muito simples. Então, hoje, a inteligência artificial está em todos os lados em todos os processos de uma empresa. Inclusive, o que a gente também, quem quiser pode dar, né, colocar lá no Google, programadores, inteligência artificial, já existem, né, professores de Berkeley, Stanford, já desenvolveram algoritmos que escrevem código. Então, os próprios programadores desenvolvendo uma inteligência artificial que cria programas. Então, no futuro, tem um impacto? Tem. A gente vai precisar trabalhar com uma inteligência artificial como nossa assistente. Eu sou, nesse ponto, positiva, mas a gente precisa aprender o que é a inteligência artificial para eu poder trabalhar com ela. Um paralelo, caminhões eram dirigidos só manualmente. Hoje, você entra num caminhão de grande empresa, ele é todo digital. Então, aquele motorista teve que se adaptar a uma nova realidade, praticamente um computador de bordo lá. É a mesma coisa, todas as profissões, o RH, compras, cadeias de suprimento, absolutamente todas as áreas da empresa, elas estão passando por um processo de transformação. Então, vai ser inevitável a gente ter que trabalhar com um assistente nessa área. Eu vejo ela como sem volta. Na semana passada, a gente fez uma live com o Márcio Portocarrero, ele falou sobre o agronegócio, em especial a cadeia produtiva do algodão. E é um setor dentro do agronegócio extremamente de ponta, né? Com muito conhecimento, com nanotecnologia, robótica, equipamentos de colheitadeiras de cerca de 500 mil dólares, entendeu? São coisas assim que você fica olhando e não acredita. Então, muita coisa, drones, melhoria genética, ou seja, esse mundo de inteligência artificial, né, rastreabilidade, tudo isso já está muito na prática do agronegócio brasileiro, né, e é muito surpreendente, né, e explica muito o sucesso nosso do agronegócio, né. A gente tem um padrão de primeiro mundo já nesse setor. E isso reforça isso que você está falando, né? Exato, Clóvis, e eu acho que você falou aí de biotecnologia, de mudança genética, de inteligência artificial, isso tudo anda de mãos dadas, e a gente vê muito, principalmente a IBM, que tem um setor, uma divisão de pesquisa, a gente vê o caminho, e hoje a inteligência artificial está sendo colocada nos processos de pesquisa. Então, se antes a gente tinha aquele processo de pesquisa, eu faço o protocolo, eu vou para a bancada, eu testo faço aquele determinado experimento, vou para o resultado, aí falo, não voltei, vou voltar lá. Hoje, os pesquisadores já têm e vão ter muito mais ferramentas de inteligência artificial para testar. Então, eu não vou precisar testar uma droga e duas, e de forma linear, eu vou poder usar exponencial. Então, eu já vou usar um assistente para me dizer, olha, testa esta em vivo, porque eu já fiz um modelo aqui e acho que essas são as mais prováveis de dar certo. Então, a gente vai ver o uso da inteligência artificial para acelerar descobrimentos na agricultura, na saúde, nas indústrias farmacêuticas, de forma muito grande, porque hoje o próprio mecanismo do descobrimento de novas drogas, ela já usa tecnologia. Isso daí vai estar muito próximo. Já está e vai continuar, e essa é a tendência de crescimento. Né? E falando ainda de inteligência artificial e coisas desse gênero, a Oi Soluções, que é a divisão da Oi da área de tecnologia, né, eles estão trabalhando com aquele mapeamento de calor, né, reconhecimento facial, então tudo isso está sendo tratado. Você entra na loja de um
cliente, né, entra numa loja, ele vai estar ali como se fosse um grande Big Brother, né? Várias câmeras registrando para onde ele está indo, quais são as preferências de compra dele, quem é ele, e aí a memória vai estar trazendo quais foram as últimas compras nos últimos 30 dias, nos últimos 6 meses, nos últimos 2 anos, e você consegue, então, talvez lançar inputs para esse cliente quando ele estiver dentro da loja, conforme o seu mapa de calor, conforme o seu histórico, para direcioná-lo às coisas que provavelmente ele terá mais, vamos dizer assim, disponibilidade para adquirir, né? Isso Exato. é algo já real. E eu acho que esse ponto que você falou, ele trouxe uma discussão também, até pela ética, e também trouxe uma discussão, que a gente vê a Lei Geral de Proteção de Dados, Sim. né? Isso tudo por causa dos dados, né? A gente começou falando de dados e, no fundo, tudo está relacionado. Então, Sim. quanto a gente quer abrir os nossos dados, hoje a gente se dá conta que no começo das redes sociais as pessoas abriam os dados, mas sem muita consciência, né? O bias de quem está treinando, porque muitas empresas, a grande maioria, usa a inteligência artificial supervisionada, machine learning supervisionada. Isso envolve uma curadoria de um ser humano. Então, como que a gente trabalha tirando esse viés, né, ou não tendo o viés, ainda é uma discussão que só está começando nessa área. Eu não sou especialista nesse assunto, mas é uma área que a gente vai ter que prestar muita atenção, vai ter que ter muito estudo, e o avanço da própria inteligência artificial, né? O avanço desse desenvolvimento dos algoritmos nas pesquisas, para que a gente consiga chegar a uma inteligência artificial ética, digamos Sim. assim. Né? Acho que esse é um grande dilema aí para os próximos anos, né? Uhum. E aí você falou dos dados, essa questão da monetização dos dados, da importância dos dados, e nesse mundo agora que a gente viveu durante a pandemia, o que é que a gente percebeu? Os hackers se aproveitaram das janelas de oportunidade que se abriram, né? Muita gente foi trabalhar remotamente, muita gente foi trabalhar em casa, fora das empresas, ou seja, fora de um ambiente controlado, e ao acessar as empresas, de alguma maneira, alguns protocolos não estavam sendo seguidos, não estavam sendo obedecidos, e aí os hackers foram se aproveitando disso. E aqueles outros ambientes que não estavam devidamente também estruturados para essa realidade também começaram a ser vitimizados por esses criminosos, né? Então, no mundo inteiro houve uma explosão de cybercrime. De um lado, isso vem gerando imensas preocupações. Algumas grandes empresas brasileiras foram vítimas nos últimos 12 meses. Tivemos a JBS nos Estados Unidos, que foi alvo de um ataque. Aqui no Brasil, a gente teve as lojas Renner, tivemos Riachuelo, tivemos Unimed, o Laboratórios Fleury, enfim, várias empresas foram vítimas nos últimos meses aí disso. E o governo, vimos aqui o Ministério da Saúde ser vítima, o Ministério da Economia, fora a questão de dados que são roubados e comercializados no Facebook, por exemplo. São da forma mais aberta possível. E aí a gente tem dados nossos, de Receita Federal, da área de trânsito, enfim, quase tudo nosso está aí meio que disponível para quem quiser comprar. Como é que fica essa preocupação das empresas com relação à proteção dos seus dados e também como nós devemos nos precaver com os nossos dados, enquanto pessoas físicas, né? Sim, esse é um assunto, assim, hoje posso dizer que cibersegurança era um dos mais procurados do nosso portfólio pelas universidades, que já queriam preparar os alunos, porque realmente foi muito sério. Os cyberataques sempre existiram, eles só aumentaram por conta porque eles vão atrás da vulnerabilidade, né? Então, muitas empresas tinham seus processos, mas todas elas têm uma área de vulnerabilidade. Então, a cibersegurança é você se prevenir, sempre. E você ter processos e ter pessoas que ficam olhando constantemente dentro da sua empresa. São milhões, né, o custo disso são milhões para uma empresa. Então,
tem estudos que falam em bilhão, se você pensar no mercado todo, estudos de milhão, de 4, 5 milhões de custo para uma empresa. Você perde muito dinheiro com seus dados. E também tem cidades, sabe, Clóvis? Além das empresas, o 2019, a gente fazendo cursos da IBM, vendo casos, cidades inteiras já tiveram os dados bloqueados. Então, isso acontece em todo o lugar. O que a gente vê num dos últimos estudos da IBM que mostraram que as empresas que colocaram automação preventiva, usando inteligência artificial nos processos de cyber, tiveram menos ataques do que as que não tinham. Então, até nisso, a inteligência artificial vai prevenir no futuro. Se você consegue colocar um sistema automático que vai sempre checando se você tem vulnerabilidade onde está e vai corrigindo, essas vão ser menos atingidas. Também tem que ter a parte educacional. Todo mundo, todas as empresas, elas precisam criar os seus cursos de como prevenir os ataques. O que você deve ficar ligado quando você está potencialmente sendo um alvo. Então, essa parte das empresas é muito importante, elas também colocarem dentro, assim como tem da Lei Geral de Proteção de Dados, o seu curso, também ter o seu curso de como lidar com os cyberataques ou potenciais ameaças, né? Hoje a gente vê que a maior parte das ameaças, elas vêm da vulnerabilidade dos funcionários, das pessoas, né? Não dos funcionários em geral, das pessoas que estão trabalhando. Então, a gente ter um conhecimento maior, isso ajuda também. E ter profissionais preparados para isso, né? Você ter o chefe lá da área de cibersegurança, funcionários envolvidos o tempo todo, ter uma área dedicada a isso. Então, quanto mais dados, né, pessoais, importantes e relevantes, tem que tomar cuidado mesmo. Isso tem que estar entre as prioridades de um CEO, por exemplo, né? Tem que estar entre as prioridades. A pandemia fez com que isso ficasse nas prioridades, pelo menos das grandes empresas, nesse estudo da IBM que ela faz anual, com 3.500 grandes empresas, a gente vê que cibersegurança entrou para uma das prioridades. Melhoria da eficiência operacional, todos eles falam. Cibersegurança é um outro também. E isso também está aquecendo o mercado de startups e de empresas que atuam no mercado de cibersegurança, né? Esse ano que passou foi um dos anos com maior número de investimentos no mundo nessas empresas que atuam nesse setor. Exato. Não sei se você chegou a ver isso. Não, exato. E aí você vê, assim, eles investem e se a gente tem uma falta de profissionais no mercado de tecnologia em si, imagina nessa área. Então, a rotatividade dos profissionais nessa área é muito grande, porque você tem que ter algumas competências muito específicas, né, da própria programação, ou ser da área, né, habilidades socioemocionais, tem uma série de habilidades que fazem esse profissional da segurança também ser escasso. E a gente compete com criminosos, né? Então, Sim. Realmente, eu acho que esse investimento ainda vai aumentar, Clóvis, assim, não tem uma pesquisa que mostre ainda dessa previsão, dessa tendência, mas se a gente olha todos os relatórios do que eles falam, o que eles sentem, dá um indicativo de continuar esse investimento. E na automação disso, né? Na automação. Aqui no Brasil, a gente agora está vivendo a questão do 5G, né? Foi alvo aí do leilão no ano passado, no final do ano, em novembro. A gente teve o leilão do 5G e espera-se aí o início de uma grande revolução em diversas áreas, na educação, na saúde, na parte de telemedicina, de cirurgias à distância, a própria questão da indústria 4.0, enfim. E nessa transformação do 5G, a gente vai ter aí também uma melhoria das condições de conectividade por conta da fibra ótica, porque até pouco tempo atrás a fibra ótica era algo para muito pouca gente no país, né? E agora
está virando tão essencial como tomar água. Então, a fibra ótica vai estar cada vez mais permeando as cidades e permitindo, porque você não consegue ter o 5G sem fibra ótica. E para todas essas revoluções que a gente está enxergando, me parece que isso é a base, né? Quer dizer, é como se fosse ali os alicerces da casa. Você tem que ter uma fibra ótica, quer dizer, você tem que ter uma internet com baixa latência, com alta eficiência e eficácia na condução dos dados, dos downloads, velocidade, essa coisa toda, e em cima disso vai vir metaverso, vai vir todas essas outras transformações, não é? Sim, aí vai trafegar mais dados, a gente vai ter mais dados ainda, a gente vai ter mais gente entrando nesse mundo. A tendência é que se acelere mesmo. Acho que a gente tenha mais. Então, se a gente junta o 5G com todas as novas tecnologias, com a automação em si, né? Automação que eu digo em todos os sentidos, a gente vai ter um avanço, com certeza, vai ter mais dados, vai ter mais insights, mais empresas usando isso. Acho que com certeza tem um impacto muito grande o 5G. Como é que você está vendo o metaverso? O Bill Gates, outro dia, ele falou sobre isso, dizendo que nos próximos 12 a 24 meses, as grandes empresas vão estar usando o ambiente do metaverso, né? Inclusive para promover reuniões, que vão ser reuniões muito mais interativas. Óbvio que aí você tem equipamentos que vão ser necessários e tudo mais, mas para as grandes empresas, ele disse que vê isso acontecendo no horizonte aí de 12 a 24 meses, de forma muito rápida. Como é que vocês estão vendo na IBM essa questão do metaverso? O que é que vocês estão analisando sobre isso, identificando de oportunidades? O que eu posso te dizer, assim, eu queria até voltar alguns anos, porque não sei se as pessoas se lembram do Second Life. Sim. Second Life, no fundo... o primórdio o primórdio disso. Lá atrás, a gente já dizia, as pessoas criavam seu avatar, mas eu vejo também uma grande diferença. Lá não existia a internet ainda, não existia a rede social, desculpe, e as pessoas, eu vou falar com um desconhecido, e hoje nas redes sociais as pessoas falam muitas vezes com desconhecidos, né, como se estivesse na rua. Então, até o hábito das pessoas na rede social trouxe algo mais próximo do que seria hoje. Eu acho que é algo que pode ser que venha, no fundo, lá atrás, eles estavam fazendo algo muito à frente do seu tempo, muitas coisas que acontecem antes, que estão muito à frente do seu tempo, tendem a não ir para frente. Agora, pode ser que sim, a própria realidade virtual, ela veio mais lentamente, então você tem, mas nem todo mundo, a gente não vê por aí todo mundo com óculos, nem as escolas não tem, ainda tem muito pouco. Apesar de ter conteúdo, apesar de ter startups que fazem isso, a gente não vê tão disseminado. Então, é algo que eu não consigo ainda dizer, porque eu acho que é muito comportamental. As empresas podem querer fazer, querer que seja uma tendência, colocar, mas o que eu acho que vai acontecer é o comportamento das pessoas. O Facebook foi porque ele teve uma ideia onde o comportamento das pessoas acabou levando, nem que podemos ter uma discussão enorme se o algoritmo faz o comportamento, mas de fato, Second Life também tinha e ninguém foi lá e colocou. Eu acho que vai do comportamento da adoção da tecnologia para as pessoas. Vejo ainda muito limitado a gente ter, aí vou compartilhar minha sensação. Já tive várias oportunidades de vamos colocar óculos de realidade virtual na sala de aula para aprender línguas, era muito difícil, todo mundo dizia, não é acessível, não está barato. Então, até que ponto essa exclusão social gigantesca que a gente tem no mundo não vai também determinar? Então, se a gente for olhar um segmento, vai estar o metaverso nas empresas, um segmento sim, mas será que todo mundo vai ter acesso a tudo? Eu tenho as minhas dúvidas ainda. Acho que Ou seja, veio... no primeiro momento, a tecnologia pode estar, no primeiro momento, ampliando o abismo social. Vamos dizer assim. Se as pessoas não tiverem os equipamentos, não tiverem a oportunidade, como que a gente vai ter uma adoção em massa, né? Então, assim,
algo que todo mundo está falando, é bacana, é muito legal, mas eu ainda fico em dúvida se as pessoas realmente vão adotar, sendo que a gente tem problemas tão básicos antes para resolver. Então, pode ser que uma parcela adote e demore para a segunda parcela, quer dizer, não seja igualzinho à adoção das outras tecnologias. Se a gente for olhar o acesso à internet no Brasil, é exatamente isso que você está falando, né? Você tem uma internet garantida para a classe média, classe alta, e as pessoas mais pobres, da classe E, B, com muita dificuldade de conectividade. Né? Exato. Isso ficou muito claro agora na pandemia. Ficou, e o estudo da McKinsey reforça muito isso. Segmentado. Então, eu assim sempre pondero se a gente está falando por todo mundo ou só um determinado segmento, se realmente uma coisa que seja uma tendência nas empresas, isso se torna uma tendência para os consumidores ou não, ou só viram uns eventos específicos. Ainda tem muito chão para acontecer. Não que eu esteja sendo tão cética assim, mas tem elementos para a gente refletir, e acho que é tudo muito cedo para realmente saber se isso lá no futuro vai pegar mesmo, vai virar moda. Algumas empresas, você estão desenvolvendo modelos baseados em plataformas, né? Como é que você está vendo isso? Aqui no Brasil, por exemplo, a Magazine Luiza resolveu seguir nesse caminho lá atrás, em 2015, estava no planejamento estratégico deles, que eles seriam uma empresa de tecnologia baseada numa grande plataforma tecnológica, onde eles estariam vendendo tudo e disponibilizando essa plataforma para que todo mundo pudesse, vamos dizer assim, fazer parte. A grande missão, o Fred Trajano outro dia disse, do Magalu, é digitalizar o varejo brasileiro. Clóvis, eu acho esse assunto fenomenal. Primeiro que assim, as últimas pesquisas que a IBM fez mostram que os executivos eles estão mais pensando em aderir aos business de plataforma, né, aos negócios de plataforma. Em 2016, eu fui para um curso pequeno no MIT falar justamente de criação de plataforma e como que as plataformas criam um ecossistema ao redor delas, que é exatamente isso que o Magazine Luiza está fazendo, e que a Amazon já fez também. Esse é um business maravilhoso, só que ele é difícil e por isso que a gente fica até feliz que o Magazine Luiza, uma empresa brasileira, consegue fazer isso, porque existe um esforço grande. Para ser um business de plataforma, tem que ter alguém que queira vender, alguém que queira oferecer e alguém que queira comprar. E você ter um único sistema, que a plataforma que eles falam não é só o sistema tecnológico, mas é esse modelo de negócio, onde eu tenho e rapidamente. Então, eu tenho lá o meu fornecedor, que tem algo, ele vai lá na plataforma, como se transformou a Amazon nos livros, né? Então, eu mesmo tive que comprar outro livro, estava em falta, comprei o livro usado, chegou em casa no dia seguinte. Então, esse negócio é muito legal. De você poder aproveitar. Então, eu vejo ainda como tendência. Não vai ser... se as pessoas acharem que é só colocar um sistema, é muito difícil que isso vá para frente. Mas quando, como a Magazine Luiza colocou como uma estratégia da empresa, e eu vou dentro dessa estratégia, eu vou fazer o meu planejamento, eu vou colocar pessoas que conheçam do negócio de plataforma, e vou construir esse negócio, não só colocar um site no ar, que foi o que eles fizeram direitinho. Então, aí sim se torna como diziam lá no MIT, enquanto você dorme, está caindo dinheiro no seu banco. O business de plataforma é isso, pinga um dinheirinho enquanto você dorme. Então, realmente é um business que por si só já gera o fortalecimento do ecossistema, né? E é por isso que ele é bom. Eu tenho acompanhado um pouco do que eles estão fazendo já há algum tempo, né? E realmente é uma engenharia maravilhosa, né? Porque envolve aí não só a tecnologia, mas envolve a logística, envolve toda a questão de financeira também, né? São muitas vertentes que você precisa, vamos dizer assim, você coloca a ideia no centro disso tudo e vai costurando, fazendo como se fosse um quebra-cabeças, na verdade, né?
tendo a estratégia ali focada na plataforma, né, nesse modelo. É muito interessante. Inclusive, eles anunciaram agora recente uma coisa que eu achei muito bacana, porque um dos problemas nossos aqui é a logística, né? Você fazer as coisas chegarem, sobretudo com Correios, a empresa Correios, que não nos atende da melhor maneira no Brasil, né? E com a pandemia piorou a qualidade do serviço dos Correios. E eles agora criaram um sistema que eles estão chamando de agências Magalu, que você, ligado ao ecossistema, está vendendo alguma coisa, você não precisa levar para o Correios para despachar. Você vai na agência Magalu, está dentro da loja do Magazine Luiza, e posta lá o seu produto. E a Magazine Luiza vai fazer chegar no cliente. É ela que vai cuidar dessa logística de distribuição. Fazer o Correios. Não, essa parte da plataforma é sensacional. E isso acaba sendo rápido, né? Você acaba atendendo bem o cliente, você ganha um cliente, que onde ele achar que tem um problema, eu já sei lá, eu vou lá na plataforma que eu resolvo. Mesmo se a gente for olhar na América Latina, o Mercado Livre, o quanto não cresceu, né? De melhoria, de logística também. Então, eu acho que esse não é fácil, mas quando você faz com estratégia e bem pensado, ele rende muitos frutos para todo mundo, para quem tem a plataforma, para o ecossistema, que consegue vender, e para o consumidor. Esse é o melhor dos mundos. Mas como eles diziam, assim, em muitos negócios, sei lá, a cada 10, consegue chegar lá, porque pensa em todos os elementos da estratégia, né? Perfeito. Estamos chegando na nossa reta final aí do nosso bate-papo. Aí eu queria fazer a seguinte indagação. Nós estamos nesse mundo acelerado, nesse mundo de transformação, e eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Como é que eu faço para mudar de carreira, né? O que é que eu preciso refletir para tomar essa decisão? E o que é que eu preciso desenvolver de habilidades, de competências para poder me tornar relevante? Porque eu acho que a construção de uma carreira tem muito a ver com isso. Eu vejo, às vezes, as pessoas se queixando, eu ganho mal, mas a questão é o quanto de relevância você agrega para a empresa? Qual o seu valor, efetivamente, né? É muito mais do que falar de salário, né? É a sua capacidade de contribuir de forma diferenciada com o ambiente de trabalho que você está inserido. Então, como fica isso diante desse mundo novo, dessa transformação, dessa revolução tecnológica? Como você falou, o Covid trouxe essa reflexão, que não é só salário, que todo mundo precisa trabalhar porque precisa do salário, mas ele não é mais a única coisa. O que além do salário eu agrego e o que a empresa me agrega. Então, o quanto eu estou aprendendo continuamente naquela empresa. Também, se eu chegar num limite, eu acho que a gente tem que ter primeiro clareza disso. Eu posso ter um emprego que eu goste, fazer o que eu gosto numa empresa que eu já aprendi tudo dela, eu posso não ter oportunidade de aprender, então eu posso não poder fazer cursos, então eu cheguei no meu limite. Acho que ter essa clareza ajuda bastante. Qual o próximo passo? O que eu quero fazer? Existe alguma área que eu gosto de fazer? O que me dá prazer em fazer? Depois disso, olhar cursos. Hoje tem Coursera, plataforma também, é mais uma plataforma, um business de plataforma, que gratuito. A grande maioria dos cursos que são oferecidos de universidades e de empresas também, gratuito. Se quiser se especializar, aí você paga. Então, acho que dá para testar, né? Aquela coisa, eu vou pagar um curso sem saber se eu gosto. Então, eu testo, vejo se eu gostar. Eu mesmo sou exemplo disso. Fiz um gratuito, fui lá para o outro pago, estou no terceiro mais profundo. Então, essa é uma oportunidade. Conversar com colegas, ampliar o seu conhecimento. Eu acho que uma área eu recomendaria para todo mundo: conhecer a área de Design Thinking. A área de Design Thinking, então, algo muito interessante que você pode fazer é buscar cursos de Design Thinking. A própria IBM tem curso gratuito, qualquer lugar se encontra, fácil, curso gratuito, e se usar como um exemplo.
Então, o que você sente, o que você fala, Então, você se usar como um exemplo para promover, assim, para usar para a sua carreira. E buscar estudar. O termo que muitas pessoas vão estudar para a vida inteira, o lifelong learning, isso é fundamental. É fundamental. E algo que ajuda também, bastante, me ajudou muito, é começar a ser voluntária em projetos. Então, eu estou trabalhando, mas eu também sou voluntária em algum projeto. Pode ser um projeto social, mas pode ser uma voluntária numa startup, pode ser uma mentoria, pode ser projetos voluntários onde eu conheça mais pessoas, onde eu consiga agregar algo para alguém. Isso é muito bom. Isso faz com que a gente comece a ter um autoconhecimento do que está faltando para mim, ou comece a olhar outras pessoas o que estão fazendo. Começa a trazer algum conforto também, mesmo quando o trabalho não está o perfeito, ali começa a trazer. Então, essa é uma dica que eu dou para quem está pensando. Eu sempre fiz isso, na minha vida toda, voluntária não precisa pegar muito tempo, muito do seu tempo, você consegue dosar horas extras, mas te ajuda muito a ver o próximo passo. Acho que são algumas dicas aí. Perfeito. E, assim, eu vejo uma dificuldade hoje, não sei se você sente isso também, as pessoas estão muito imediatistas em tudo, querem tudo, resultados muito rápidos, e não sei, eu acho que esse mundo digital também acelerou um pouco esse comportamento, e as pessoas são meio impacientes, a sensação que eu tenho é essa, é que as pessoas são um pouco impacientes, não conseguem ler com atenção mais. Um texto com mais de 10 linhas, eu acho que já é gigantesco para a maioria das pessoas. Elas não conseguem se concentrar, dispersam a atenção com muita facilidade. Só eu que estou tendo essa sensação, ou você também percebe isso? Eu acho que assim, não somos só nós, não. Eu acho que é isso. Eu tenho ouvido bastante sobre, quando a gente lê sobre a parte de neuro, né? Neuro, você consegue entender um pouco o cérebro humano. E algumas empresas também falam bastante sobre isso, sobre o aprendizado. Então tem tipo padrão Twitter, né? Isso, porque a gente acaba criando hábitos, quer dizer, aí vem a tecnologia trazendo, nos expondo a algo que a gente acaba criando um hábito ruim. Mas também a TV criava isso no passado, né? Eu acho que mudam as formas, mas o nosso cérebro, ele busca o que é mais confortável, o que a gente tem que ou pensar menos, ou o que a gente... Esse é a forma de funcionamento do cérebro. Então, a gente precisa educar o nosso cérebro de uma outra forma. Então, a gente tem que olhar, tem que ser... não pode ser reativo, tem que ser proativo, né? Então, algumas dicas, né? Leia todos os dias de manhã. Eu estava mesmo no curso que eu estou fazendo lá no Coursera, que é sobre educação e aprendizado. O próprio curso diz algumas dicas de como a gente pode melhorar a nossa atenção, né? Como que a gente pode, a cada 25 minutos, fazer uma pausa, pensar em outra coisa, como você estuda uma coisa e faz um resumo daquilo que você estudou. Então, hoje em dia, a gente tem que olhar, tem que fazer um esforço. Eu concordo com você que a gente está sendo superficial e os trabalhos, às vezes, querem resultados rápidos, então você tem que entregar, e isso acaba bloqueando a nossa criatividade também, porque a criatividade vem quando você está pensando, colaborando, lendo coisas, né? Nosso cérebro é uma inteligência natural, não artificial, mas a gente aprende com padrões também. Então, a gente tendo exposição a cursos, a outras pessoas, a palestras, a gente tem ideias. A gente leva para o dia a dia. Então, a gente precisa ter disciplina nesse ponto. Para estudar, tem que ter disciplina. Então, colocar lá todos os dias, eu vou estudar, ou toda semana eu vou fazer alguma coisa. Então, essa disciplina ajuda a gente a ter um pouco mais aprofundado, mais organizado, para ter mais tempo para a gente também, né? Acho que... E uma prática que a IBM
faz algum tempo e eu estava envolvida desde o início é o mindfulness. Então, eu vejo que se a gente começa a colocar algumas práticas, prestar atenção de fazer esse equilíbrio, né, entre o trabalho e a vida pessoal, e estudar e organizar, e ser disciplinado mesmo para se organizar e estudar, as coisas vão assentando e a gente consegue achar o nosso caminho. Acho que se abre assim a mente, né? Uhum. Oxalei, super obrigado. Eu quero já antecipar aqui e agradecer a você por estar aqui hoje conosco, por ter aceitado esse convite, por termos tido esse papo. Para mim foi uma conversa muito agradável, adorei. Acho que todo mundo também deve ter gostado muito, muita gente aqui agradecendo, o Jarbas, Lucimar, a Silvia, a Dilson, todo mundo comentando aqui muito o seu conhecimento e a sua sensibilidade e por colocar as coisas do jeito que você tem colocado aqui na live. E deixar um espaço agora para você fazer um fechamento. E meu muito obrigado de coração por você ter participado. Bom, Clóvis, eu que agradeço assim, uma oportunidade. Esse assunto me empolgo, porque esse é um assunto, assim, tudo que tem a ver com pessoas, de fazer pensar o futuro, o desenvolvimento das pessoas, é algo que sempre foi muito prioritário para mim. Então, agradeço muito. Eu acho que o meu fechamento eu espero que as pessoas consigam, que a gente se recupere, como sociedade, não importa onde a gente esteja no mundo, mas que a gente junto, né, recupere o que a gente busca, recupere essa nossa sensação de estar junto com as pessoas, que a gente continue lutando para ter uma sociedade mais justa, que as pessoas continuem estudando, e eu espero que todos que estejam aqui na live consigam achar o seu caminho, de ajudar uns aos outros, de formar suas comunidades, de apoio, e que a gente consiga desenvolver nesse país. Não estou aqui para sempre, eu estou provisório aqui, e espero sempre colaborar de onde quer que eu esteja com o Brasil, porque, acima de tudo, a gente tem que ajudar a nossa sociedade aí. Muito obrigada. Uma ótima noite para você e até a próxima. Fica com Deus. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos.